e branco, e tem uma lâmpada, aquela lâmpadazinha fracota, né? E a rua era isso, e passava então um trole, o famoso chifrudo, né? É um trole, por isso que é o ônibus elétrico, da serra, né? E a gente pegava nas barcas. As barcas, obviamente, todo esse aterro não existia, né? Havia uma curva assim, você entrava e passava por essa rua, que eu não sei qual, nunca sei qual é o nome, não fica a faculdade de medicina, né? Depois ele entrava aqui. O que eu não peguei por um triz foram os bondes, né? Os bondes foram extintos junto com os da Guanabara, em 1961, 62. E não havia um único edifício, esse Morro do Estado, que é hoje o Morro do Estado, era um matagal, e havia aqui perto, a única coisa que existia de referência da UF era a Faculdade de Direito. Agora, eu vou inverter a ordem. A faculdade, na verdade, eu peguei um semestre ainda na Amaral Peixoto, em Utersonha. E uma particularidade muito interessante é que todos os meus alunos, o professor nem falava, mas alunos eram mais velhos que eu. E o Moacir me empurrava para dentro da sala de aula. Vai! Não, mas, de qualquer forma, é um negócio interessante. Todos os meus alunos eram mais velhos que eu. Os professores nem falavam. O mais novo devia ter o dobro da minha idade. Eu tinha 24, 25 anos. Eu já sou da geração da economia, também. Em economia, a escola era da Abacaú. Era chamada Abacaú, virou o ERP, né? Virou o ERP. Não, isso não tem referência, né? Onde eu acabei diretor. Muito engraçado. Agora eu fui diretor. Quantos alunos havia quando você começou? Aqui? 50, né? 50. É, 50. Agora, era um nível baixíssimo. Era anual, né? Era anual, boa pergunta. Era anual. Mas 50 no total dos alunos? Não, sério. Uma coisa que é uma picaretada que eu vou contar a vocês, um depoimento. Inventaram, alguém inventou cadeira semestral. Só que como o curso continuava sendo anual, você dava um semestre e outro semestre você descansava. Houve de tudo na faculdade. Você pegou isso? Não. E quando você chegou aqui, o curso era só noturno? Era só noturno. São boas perguntas. Era só noturno. O que mais que pode? Bom, aí ainda Era estava. Bom, deixa eu explicar. Vamos botar a ordem. Deixa eu botar a ordem. Você fez concurso para entrar? Fiz. Isso eu já contei. Não, porque desde que a faculdade foi fundada... Sempre o concurso. A tradição foi do concurso. Só não fizeram concurso os coroas que estavam aqui. Não, mas eles fizeram. O concurso está no regimento 42. Ah, é? Agora, acontece o que eu expliquei. O Miranda Neto tirou na minha frente que ele, embora a minha tese fosse muito melhor que a dele, ele tinha muito mais título. Né? Tinha mais do dobro da idade. Ah, você concorreu com o Miranda Neto? Miranda Neto, 10%. O famoso doutor 10%. Sabe, é 10% de cada coisa. E era uma tese, no concurso você apresentava uma tese? É, uma dissertaçãozinha, uma tese. Você não chegou a concorrer quando você entrou? E eu já tinha pós-graduação quando eu entrei. Você não fez o doutorado, né? Porque desde que ela fundou, essa escola você podia requerer. Aí é que está o negócio. Eu me arrebentei, isso não adianta dar um depoimento para terceiro, não interessa muito. Mas eu me arrebentei por causa disso. Eu sempre pedi o doutorado. Aí o Tarcísio Leal, que era o diretor, dizia: mas você quer passar de cavalo a burro? Você já é titular, é muito mais. Aí um belo dia, a legislação de 68, 69, no final da década de 60, veio a nova legislação. Aí me pegou no contrapé. Entendeu? E como nunca mais tive docência aqui, aí eu nunca mais tive doutorado também. Eu acho que eu Mas você chegou a catedrático. Titular. Não havia mais um nome. Agora, uma circunstância. Agora, uma circunstância técnica muito importante sobre o currículo que você vai perguntar. Eu entrei numa transição, uma primeira transformação de currículo. O primeiro currículo é de 45, não é isso? Não, o primeiro currículo é de 31.
Sim, mas Depois o currículo que já é... Pós-Segunda Guerra Mundial. 45. Esse currículo eu conheço, porque eu fiz vestibular para a Nacional. E não quis ir para a Nacional, porque eu fazia direito ao mesmo tempo. Confusão. E a direita era de manhã, Nacional. Mas deixa eu dizer uma coisa. Nesse currículo havia então valor informativo. Eu posso depois escrever todo mundo. Eu tenho. Agora, houve uma transição em 63 é o outro currículo. Nesse currículo novo é que eu entrei. Eu e o Fux, porque era contratado social que substituía a cadeira de distribuição de renda e a política de programação econômica, que substituiu a evolução da conjuntura econômica. Entende? Então, depois eu tenho que contar um pouco a história dos sistemas econômicos comparados, que é uma das melhores. Já aparece desde o currículo de 45. Deixa eu falar uma coisa. Então, o currículo na época que você entrou eram apenas 3 cadeiras. É isso? Não. A transformação foi feita em 2 cadeiras apenas, que eu saiba. Porque continuava valor e formação de preço, tudo isso continuou. Menos essas 2 foram modificadas. Depois é que foram sendo introduzidas praticamente o currículo atual. No final da década de 60, o currículo era muito semelhante ao de hoje. É o de micro, macro. Nós que botamos a diferença. Uma cadeira, deixa eu contar uma peculiaridade. Eu quando entrei aqui, Loretti era o paraninfo todos os anos, não é, Marcelo? Ele dava uma cadeira para dar sistemas econômicos comparados. Aí o Loretti teve um rolo político qualquer, foi muito engraçado, porque ele era chefe do gabinete civil. Ele foi chamado de Loretti. Me lembrei agora. Já entrevistou o Loretti. Porque ele era chefe do gabinete civil do Bagé, que é o tio do prefeito, que foi prefeito aqui em Furu. E ele teve um rolo, ele quase foi caçado, etc. E eu aí passei a substituir na cadeira de sistemas econômicos comparados, que foi uma das cadeiras mais cabulosas e complicadas do currículo de economia, que ninguém sabia o que era aquilo. Eu e mais 2 professores, eu me lembro da Cândido Mendes e do outro cara, nós tivemos que reinventar a cadeira. E foi muito bacana, porque o sistema socialista, então, vigia, e a gente fazia um estudo comparativo do funcionamento dos 2 sistemas econômicos. A cadeira que mais me satisfez na minha vida foi essa. Eu tive que estudar sistemas econômicos comparados. Eu tive que estudar sistemas econômicos. Estudo. Você fez comparado o sistema econômico. Eu vou virar fera. Estudo comparado com sistemas econômicos. Eu sei claramente que sistema econômico comparado. Você fez concurso para que cadeira? Não, para política e programação.